Você sabe a diferença entre biografia e memória? Vamos começar por biografia. A própria palavra já define o gênero, porque bio quer dizer vida, grafia quer dizer escrita. Então, biografia, a escrita de uma vida ou a história de uma vida, né? A biografia, ela pode ser de dois tipos. O biógrafo, que é o autor do livro, vai contar a vida de alguém. Então, ele vai narrar em terceira pessoa todos os fatos. Ou então, será uma autobiografia e o biógrafo e o biografado são a mesma pessoa. Ele também vai ser o personagem principal e ele vai narrar, claro, a sua própria vida. Se a biografia ela for autorizada, ou seja, a pessoa que está sendo biografada deu uma autorização e ela ainda estiver viva, isso vai ajudar muito na realização do livro, pois o escritor vai beber na fonte principal, ele vai entrevistar o biografado, vai ter longas conversas com o biografado e ninguém melhor que o próprio biografado para contar detalhes, né, do que aconteceu com ele, principalmente sentimentos, porque vamos pensar, quando o biografado, ele já morreu, ou então a biografia não é autorizada, claro que ela pode ser feita, mas o escritor, ele não vai ter acesso aos sentimentos, a não ser que alguém muito próximo do biografado, um familiar, um amigo íntimo, lhe conte. E mesmo assim, correndo o risco que talvez o que aquela pessoa está contando não seja assim tão verdadeiro. Vou dar um exemplo, né? Se eu vou narrar a vida de Pedro, Pedro já morreu, mas a esposa do Pedro, ela lembra da felicidade do marido quando ele ganhou um determinado prêmio, ou então, o contrário, o grande desencanto quando ele não obteve o sucesso que ele estava esperando. Nós vamos ter que confiar na mulher do Pedro. É claro que ela é uma fonte importante, porque ela vivia com Pedro, mas seria melhor se nós tivéssemos o Pedro, né? Então, para ter acesso ao que o biografado sentiu, nós vamos sempre precisar de um familiar, de um amigo, ou então de alguém que presenciou uma demonstração. Por exemplo, um ataque de fúria, quando um jogador perdeu o campeonato. Isso, jornalistas, várias pessoas vão poder contar para o biógrafo, porque elas estavam lá e aí não vai ter nenhum problema. São esses detalhes, os sentimentos, o que o biografado fez, sentiu, que vai enriquecer a biografia. Senão ela vai parecer uma grande reportagem, correta, mais fria, né? Então, o trabalho do biógrafo é levantar o maior número possível de fatos, né? O maior número possível, ver o que é real, porque às vezes muitos fatos ele vai ter que averiguar, ele vai descobrir que não são reais. Em biografia de jeito algum cabe ficção, tudo tem que ser até a realidade. Se o biografado não tiver certeza se o fato é real, é preferível até que ele não ponha, né? E como ele acumula muitos fatos, pode ser que alguns não sejam interessantes e aí ele descarta, coloca só aqueles mais bacanas para a biografia. Então, o bom biógrafo é aquele que vai fazer uma longa pesquisa, levantar o maior número possível de fatos, mas aproveitar somente aqueles que possam interessar o leitor, senão a biografia fica muito chata. E tem uma regra, normalmente a biografia segue a ordem cronológica, o nascimento, a vida e a morte, mas eu quero deixar claro que isso não é uma regra. Vamos imaginar que alguém vai escrever sobre a vida do corredor de Fórmula 1 Ayrton Senna. O livro, por exemplo, pode começar pelo dia do acidente. Como é que foi o dia do Senna no dia do acidente? Como foi o acidente e até o falecimento? E depois voltar para contar a vida. Então, não existe uma regra. É o mais comum, a ordem cronológica, mas, obviamente, não é regra.
É um fato que pode deixar de ter numa biografia, fatos imprescindíveis como o nascimento, onde a pessoa nasceu, quando ela morreu. Claro que não, você está fazendo uma biografia, então esses fatos são imprescindíveis, né? Claro que o contexto, você pode falar na biografia o contexto em que o biografado viveu. Isso vai ser interessante porque vai permitir que o leitor entenda por que o biografado fazia determinadas coisas. Porque ele estava vivendo de acordo com o contexto. 50 anos depois, talvez pareça estranho, por isso que é bom sempre a gente resgatar o contexto na biografia. Biografia é um gênero que faz muito sucesso fora do Brasil, mas que aqui não é muito comum, não tem o mesmo alcance. Não me perguntem por quê, porque eu não sei. Eu particularmente gosto muito de biografia. E memória? Quase tudo que eu falei para a biografia, vale para a memória, com uma única exceção. Se são memórias, quem tem a memória é a pessoa que viveu. Eu não posso contar a memória de outro. Eu posso escrever a biografia de outro, mas memória é sempre da própria pessoa. Somente a pessoa vai ser capaz de escrever as suas memórias. Então, qual a diferença entre memória e autobiografia? Autobiografia vai contar a vida toda, né? Principalmente os fatos mais importantes, mas vai contar a vida toda. Agora, as memórias, não necessariamente. Eu posso contar as minhas memórias de um determinado momento da minha vida. Então, minhas memórias da minha estada em Minas Gerais. Eu não vou falar nem antes, nem depois. Posso contar? Posso, mas eu vou ficar principalmente quando eu vivi em Minas Gerais. Um outro tipo de memória que costuma acontecer é uma pessoa que viveu com alguém muito famoso, então ela conta a minha vida com fulano. Claro que o leitor vai se interessar em ler aquelas memórias porque ele vai ter a intimidade de alguém que conviveu com aquela pessoa famosa, alguém que lhe era próximo, e vai poder ver pelo ângulo das pessoas que está contando as memórias, mas vai ter acesso, claro, a muitos fatos sobre a pessoa famosa. Esse então é um gênero. Se você quiser saber outros gêneros literários, me escreva, eu tenho o maior prazer em falar. A gente faz posts de outros gêneros também. Se você puder, se inscreva aqui no canal e entre no meu site www.miriambevilacqua.com.br.